Muitas vezes as pessoas associam o conceito de marketing à comunicação. E a verdade é que marketing é muito mais do que isso. Comunicação é só um dos pilares dentro dos 4 P's de marketing: produto, preço, praça ou distribuição e promoção, que no Brasil a gente chama de comunicação. Se a gente analisar a própria construção da palavra marketing, ela é a junção de market, que significa mercado, com o sufixo ing, que dá a noção de movimento. Então, marketing basicamente é fazer o mercado acontecer, movimentar o mercado. E os 4 pilares, ou os 4 P's de marketing, auxiliam a fazer uma análise do seu produto ou serviço. Então, é você pensar em como inovar, como ser diferente, olhando para o seu produto, para o preço que você cobra, para a sua praça ou a distribuição que você faz e para a sua promoção ou a sua comunicação. Fica muito fácil entender isso se a gente olhar para alguns exemplos. O maior exemplo de inovação em produto é a Apple. Ela é praticamente sinônimo de inovação e não só ela consegue evoluir muito, inovar, criar novas tendências e funcionalidades para os produtos, mas a Apple é muito conhecida por criar demandas, criar mercados e criar produtos. Quando eles lançaram, por exemplo, o iPod, não existia nenhum tipo de dispositivo para carregar música de forma remota com uma grande capacidade. Quando eles inventaram o iPad, não existia o mercado de tablet. Então, a Apple está tão à frente em termos de inovação de produto que eles criam as demandas, eles criam as categorias de produto e aí, obviamente, o seu produto acaba sendo o líder, o principal e o que é seguido por todos os outros concorrentes. Um exemplo muito bacana de inovação em preço é do jornal Metro. Eles encontraram um mercado que estava em queda, que era o mercado editorial, de jornais, e o que eles fizeram? Eles subverteram a lógica de cobrança de preço. Então, ao mesmo tempo que os grandes jornais custavam R$1, R$2, R$3 na banca, eles passaram a distribuir o produto deles gratuitamente. Isso gerou um interesse muito grande das pessoas que queriam pegar o jornal, criaram o hábito novamente de pegar o jornal. Por ter essa atração grande do público, os anunciantes queriam estar presentes. Então, eles deixaram de faturar com a venda do produto, mas em compensação conseguiram cobrar mais caro dos anunciantes, porque tinha muita procura pelo jornal. Então foi uma forma de subverter a ordem das coisas, abriram mão de receber numa ponta para ter um ganho maior na outra. Então conseguiram inovar num mercado já antigo e extremamente saturado. Um exemplo muito bacana de inovação no P praça, de distribuição, é o exemplo da Dell. O mercado de computadores e de eletrodomésticos, enfim, de bens de consumo, trabalhava todo da mesma forma. Então, a empresa criava produtos padronizados, enfim, produtos mais complexos, mais simples, para iniciantes, para profissionais, distribuía esses produtos para grandes redes de varejo e loja, que tinham um custo alto para manter esses produtos no estoque e esperavam que alguém pudesse aparecer e comprar exatamente aquele produto. O que a Dell decidiu fazer? Parou de mandar produto para as lojas, porque percebeu que isso tinha um custo muito alto, muitas vezes esse produto tinha que voltar futuramente, e passou a oferecer uma plataforma para que o cliente customizasse o seu produto no próprio site da Dell. Então ele tinha condição de escolher exatamente as características que melhor se adaptavam a ele: placa de memória, processador, monitor e assim por diante. A partir desse momento ele aumentou a customização, ou seja, o cliente fica muito mais feliz com o produto que está comprando e diminuiu o custo, porque ele não precisa mais mandar um produto, torcer para vender, trazer esse produto de volta e assim por diante. Ele fabrica só depois de um pedido, então ele faz exatamente aquele produto e entrega diretamente para o consumidor. Então diminui o custo, aumenta a assertividade, porque assim ele não produz nada que eventualmente vai encalhar na prateleira e ele tenha que vender mais barato, e melhora também a satisfação do cliente, porque ele vai receber um produto que se encaixa exatamente no que ele precisa. Então, foi realmente uma revolução que acabou impactando em todo o mercado. E hoje, grandes redes de varejo não têm mais estoque. É muito comum que eles sejam o que a gente chama de marketplace, então eles mostram o produto, negociam, mas quem entrega o produto na sua casa é o fabricante diretamente. E por último, o P promoção, né, que é o que diz respeito à comunicação, um grande case global que a gente tem e é um grande orgulho para a publicidade brasileira, é o case das Havaianas. Então a Havaiana surgiu algumas décadas atrás como um chinelo extremamente simples e barato, era até muito associado aos boia fria no início do ciclo de vida do produto, mas as pessoas se afeiçoaram muito, começaram a utilizar.
A primeira grande mudança na história das Havaianas foi quando as pessoas passaram a virar o chinelo de ponta cabeça, tirar as tiras, colocar por baixo para que ficasse com a parte colorida para frente. Foi aí que as Havaianas perceberam que as pessoas não olhavam para aquilo só como um objeto prático, mas também um ícone que fazia parte, por exemplo, do seu look e da roupa que você estava vestindo. Então eles começaram a criar algumas formas diferentes, tiras coloridas, tiras de outra cor, e isso começou a crescer até que algumas celebridades começaram a usar. E a partir do momento que a Havaianas se apropriou disso e começou a colocar as principais atrizes, grandes celebridades, modelos, utilizando os produtos na TV, houve uma inversão de valor e passou a ser bacana usar a Havaiana. E todo mundo começou a procurar. Tanto é que as Havaianas fazem isso até hoje. E eles não pararam por aí, evoluíram ao longo das décadas e hoje eles têm uma série de produtos bacanas, sempre com muitas cores, texturas, formas brasileiras e acabaram virando um ícone realmente do país em outros mercados e hoje é um produto global e tem um valor agregado muito grande sem perder a essência, que é um chinelo de borracha com tias. Então, realmente é um case muito bacana de olhar para o produto e pensar que a partir da forma de comunicação, a forma de entregar essa comunicação, associar valores ao seu produto pode mudar o seu posicionamento dentro do mercado. Então, são alguns exemplos práticos que mostram que marketing vai muito além de comunicação. Marketing é realmente uma inteligência de mercado. É você olhar para dentro da sua empresa, para a forma que você comunica o seu produto ou serviço, a forma que você entrega para o seu cliente, como você cobra dele, enfim. Os 4 P's de marketing são uma ferramenta, apesar de muito antiga e muito conhecida, essencial no dia a dia, para que você faça uma análise interna e olhe como eu poderia inovar em produto e entregar algo que o meu cliente precisa, como eu poderia inovar em preço e pensar em formas alternativas de cobrança, como eu posso inovar em distribuição, qual é a melhor forma de chegar no meu cliente e como eu posso inovar em comunicação, como eu posso mostrar para ele o valor que o meu produto pode ter. O Senac foi essencial na minha formação empreendedora, né? Se hoje eu sou empreendedor, eu devo muito isso ao Senac e principalmente a 2 experiências que eu vivi como aluno do centro universitário. A primeira delas foi o Conexões, né? O Conexões era uma competição de empreendedorismo voltada só para alunos de graduação e eu me lembro muito bem quando eu recebi o e-mail marketing de divulgação falando Conexões Senac, competição de empreendedorismo. E eu lembro de pensar, pô, o que será que é empreendedorismo? Né? E me inscrevi quase que para descobrir o que era aquilo e acabei encontrando um mundo muito bacana que me apaixonei. O projeto durava praticamente um semestre todo, era uma série de palestras, workshop, etc. E você trabalhava em grupos e desenvolvia um projeto e um plano de negócio. Eu gostei muito do Conexões, adorei participar, mas infelizmente caí num grupo muito ruim, que praticamente não participava das palestras, que eram amigos, então não queriam ouvir muito minhas ideias, enfim. Eu acabei levando realmente o concurso porque gostei, mas em termos de projeto a gente foi muito mal. Muito mal, mas eu não imaginava que poderia ficar em último. E foi o que aconteceu, né? Quando eu fiquei sabendo que o nosso grupo foi o último colocado, eu fiquei bastante chateado, mas mesmo a equipe do próprio Conexões me incentivou muito a voltar. Não, Bruno, você é um cara legal, você é participativo, acho que você poderia voltar o ano que vem. Eu voltei na segunda edição do Conexões, formei uma equipe com pessoas que eu conhecia e a gente realmente trabalhou muito sério com o objetivo de vencer. Então a gente escolheu um projeto que a gente gostava, se esforçou, trabalhou realmente muito unido, com foco num bom resultado, obtivemos um bom resultado, mas ficamos em terceiro lugar. E eu sempre digo que, para mim, foi pior ter ficado em terceiro do que ter ficado em último na primeira edição. Porque a primeira edição eu sabia que meu grupo não tinha trabalhado, não era um bom projeto. Agora, na segunda edição, a gente tinha muita confiança de que poderia dar certo. Então, foi realmente muito frustrante quando a gente soube que tinha ficado em terceiro lugar. Decidi voltar no ano seguinte, tinha realmente muita vontade e sabia que tinha capacidade para isso. E aí me aliei a um aluno também do Senac que já tinha sido vencedor. A gente se juntou realmente com o intuito de formar um time vencedor, acho que os dois tinham isso muito claro. E aí acabou dando tudo muito certo, o tema que a gente decidiu trabalhar era comum para os dois. E aí finalmente ganhei o Conexões na terceira edição, então consegui sair de um último lugar para um terceiro e para um primeiro lugar, cada vez trabalhando mais focado, com ideias melhores. Então, eu acho que esse talvez tenha sido um dos primeiros aprendizados da minha vida empreendedora, mas eu acho que resiliência talvez seja uma das características mais importantes para qualquer empreendedor. Então, você aprender com os seus erros e saber que
tudo que você fez nunca é suficiente, você só está se preparando para um próximo passo e para tentar crescer cada vez mais. Então, foi muito bacana, depois de ter vencido conexões com o mesmo projeto, a gente venceu outras competições nacionais, inclusive o desafio FGV Intel, que era uma competição gigantesca, com quase 300 participantes do Brasil todo. A gente ganhou o prêmio do júri, prêmio do público, e foi para Berkeley representar o Brasil numa competição mundial de empreendedorismo. Então, foi realmente uma experiência muito bacana, que me ajudou muito a me moldar como empreendedor, pensar em inovação e etc. no começo da minha carreira. A segunda experiência foi a empresa Júnior, e eu acho que foi tão importante quanto. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, me apliquei no processo, escrevi um plano de negócio e fui escolhido para tocar a empresa Júnior de Design. E para nós foi uma experiência incrível, porque a gente contou com toda a infraestrutura do centro universitário, a ajuda dos professores, os laboratórios, etc. E a gente trabalhou muito, errou muito no começo. É normal que o empreendedor no começo cometa erros, não tenha experiência, mas a vantagem é que o ambiente de empresa júnior é um ambiente para um erro controlado. Então você não paga aluguel, você não tem muitos custos diretos, você não tem funcionários. Então ali é quase como se você pudesse errar, obviamente desde que você tire proveito desses erros para aprender. Então a gente ficou 2 anos à frente da empresa júnior. Eu costumo dizer que o primeiro foi onde a gente errou tudo que poderia errar, tomou calote, não soube cobrar direito por um trabalho, demitiu pessoas que deveriam ter ficado, contratou pessoas que não deveriam ter vindo. Então, realmente a gente errou muito, mas no nosso segundo ano de empresa júnior a gente acertou. O Senac também foi muito importante porque passou a nos contratar como fornecedor. E o que no começo era quase uma troca de gentilezas, de contratar para incentivar a empresa júnior, acabou se tornando realmente numa relação comercial, porque a gente se tornou um fornecedor muito importante para o Senac e assumiu uma série de projetos. E aí em dezembro, quando a gente se formou, a gente fechou a porta da empresa júnior e em janeiro a gente estava no mercado. Então com a mesma equipe, levamos nosso portfólio, levamos nossos clientes e dali a nossa agência continuou e atendeu grandes empresas também no mercado, sempre ainda atendendo o Senac, que realmente se tornou o nosso maior cliente. Então, foram realmente 2 anos de muito aprendizado, onde a gente teve a oportunidade de colocar a mão na massa, sentir como era empreender, como ter sua própria empresa, obviamente com responsabilidade, passando por qualquer tipo de percalço que possa existir no mercado, mas novamente nesse ambiente controlado que permitiu que a gente aprendesse muito e conseguisse investir e se tornar profissionais melhores para desempenhar essa função no mercado.